O programa Isso Tem Nome começa agora, apresentação comigo, Josi Bastos, e hoje eu estou aqui com a advogada, pesquisadora em Direito e jornalista Sânia Aquino e com a professora do curso de Jornalismo e coordenadora de Gênero e Diversidade da UFMA, Giza Carvalho. Como é que vocês estão? Ótimas. Tudo bem. Vamos começar então. Nosso caso de hoje. Uma mulher decide, finalmente, terminar um relacionamento de indas e vindas. Um namoro marcado por violência psicológica, ameaças por mensagens no WhatsApp. Falas pesadas que tentam diminuir essa mulher, inclusive com a sua capacidade como mãe. Aí o relacionamento acaba, só que o ex, do nada, começa a dar de bonzinho. Quer fazer compras no supermercado, se faz de prestativo e, ao mesmo tempo, passa a forçar encontros nos locais de convivência dela, no trabalho, no condomínio e no local que ela mora e por aí vai. Isso tem nome? Tem nome e parece que é distante, mas é muito próximo de nós. Isso é violência doméstico-familiar. E aqui a gente fala muito especificamente da violência psicológica, que é um dos 5 tipos de violência, né, que a Lei Maria da Penha trouxe originalmente, e agora a gente também tem um 6º tipo, que é o vicaricídio. E essa conduta, ela é muito, danosa à mulher. Por quê? Imagine só, em um mesmo momento parece que você terminou uma relação e de repente aquela pessoa que se mostrou problemática na relação, ela começa novamente a apontar sinais de que eu sou bonzinho, eu amo você, vamos voltar, e essa mulher volta para aquele ciclo de violência. Sim. Então, por isso é tão importante as mulheres se conscientizarem que a violência psicológica é uma violência que não deixa marcas físicas, mas deixa marcas emocionais e que vão perdurar nessa mulher durante muito tempo, sobretudo se ela não buscar tratamentos terapêuticos e também o judiciário para que ela possa proteger a sua vida. Uhum. Sânia, ficou muito claro que a gente considera violência, né? Mas em casos de reconciliação, o que não é considerado, então, violência? Tá, vamos lá. Obrigada pela pergunta. Casos de reconciliação. Violência, Josi, Giza, os ouvintes, quem nos assiste pelo YouTube, outras plataformas aqui da Rádio Universidade. O que não é violência? Tudo aquilo que é consentido. Então, tudo aquilo que não é consentido é violência, é importunação e deve ser combatido. Então, por exemplo, o meu ex está me ligando e eu atendo, eu quero aquela ligação, eu quero aquele contato. Isso não é violência. Agora, a partir do momento que ele começa a ir no meu local de trabalho, no meu condomínio, no meu local de convivência social, sem me pedir autorização, e querer impor a presença dele, sem que eu queira, aquilo é uma violência. Ótimo. E tem também, Sim. né, Sânia, o momento em que a mulher diz que não, olha, para de me ligar, e assim mesmo, ele continua ligando, e isso é também uma outra manifestação de violência, não é isso? Exatamente, porque você não está respeitando a vontade daquela mulher. Uhum. Isso é muito próximo com a importunação sexual, que a gente vê muito em momentos festivos, como São João, como Carnaval, onde as mulheres, faz aquela roda de homens e a mulher vai passando, pega a mulher e dá um beijo nela, né? De forma forçada. Então, tudo que é feito de forma forçada ou que houve um não e aquele não foi respeitado, É uma violência. é uma violência. Ótimo. Giza, aqui na universidade, vamos trazer um pouquinho, né? Como é que essa discussão está sendo pautada pelos professores, pelos alunos? Bom, aqui na universidade, a gente tem produzido muito conhecimento, em torno das questões relacionadas à violência, porque é um ponto de partida para a gente combater, para a gente enfrentar a violência, é conhecer como ela se organiza, como ela se dá, né. Então aqui, por exemplo, no curso de comunicação da UFMA, nós temos várias pesquisas relacionadas a como a mídia aborda, situações de violência de gênero, situações de feminicídio, porque isso nos ajuda a entender também como é que a sociedade está entendendo a violência, que informação é que chega para a sociedade. Então a gente vai produzindo isso para tentar pensar outras formas de narrar essas violências e trazermos a comunidade, a sociedade para junto desse enfrentamento.
Agora, Giz, é tão interessante, quer dizer, é preparar esse aluno do curso de comunicação, do curso de jornalismo, para também falar dessa temática, né? Eu queria que você discorresse mais, explicasse mais como é que tem sido feito isso. A gente tem trabalhado no curso de jornalismo com essa formação humanizada e transformadora, né, de estudantes de jornalismo. São pessoas que vão trabalhar com essas informações e que suas vozes vão ser ouvidas por muitas outras pessoas. E a gente tem um alcance muito grande. Então é preciso ter uma responsabilidade diante daquilo que a gente diz, justamente para a gente poder pensar nessa sociedade mais justa, mais igualitária e menos violenta, né? A gente precisa pensar que esse texto, que é uma notícia, que muitas vezes pode parecer uma informação rápida, ela vai repercutir e chegar para a sociedade. Ótimo, então vamos lá para o nosso quadro Você Sabia? Você sabia que a Lei Maria da Penha surgiu depois do Brasil ser considerado omisso na violência doméstica vivida pela Maria da Penha? O caso levou à criação de uma lei reconhecida pela ONU como uma das mais completas do mundo, que permite medidas protetivas e punições mais rigorosas aos agressores de mulheres. Giza, comentários. A Lei Maria da Penha é um grande avanço, né, para a proteção de todas nós. É muito satisfatório a gente saber que tem essa segurança jurídica, né, que o Estado brasileiro está ao nosso lado em situações de violência. E a gente ter essa garantia de uma lei como a Maria da Penha é fantástico, né? E assim, é muito reconfortante saber que nós temos uma lei dessa dimensão. Isso aí? E uma lei, né, que completa 20 anos, né, completou 20 anos, e uma lei que, mais do que um amparo legal, ela traz também no seu corpo questões que envolvem educação, questões que envolvem a autonomia financeira dessas mulheres, porque a gente sabe que muito desses casos de violência de gênero, essas mulheres permanecem por falta de autonomia financeira. Então, a Lei Maria da Penha, ela é esse complexo, eu gosto de falar, esse complexo legislativo que ela traz formas punitivas desse crime, porque é preciso combater e punir. A gente não pode achar que a matança de mulheres e meninas é algo habitual e normal na nossa sociedade, mas ela também traz esse outro viés, que é esse viés educacional, esse viés de mudança cultural, de fato. E aqui, aproveitando, Giza, o comentário que tu fez anterior sobre a formação dos alunos de jornalismo, eu estou me recordando de um episódio que me chamou muito a atenção. Em um programa de rede nacional, um programa matinal, onde foi ouvido um advogado sobre a lei que chama PIX-Pensão. O quanto que esse advogado ele estava sendo machista no seu comentário. Porque a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos devedores de pensão alimentícia são homens. E quando ele foi discorrer sobre a lei, ele falou assim, porque muitas vezes o devedor esquece de pagar a pensão alimentícia. E aí eu fiquei pensando, bom, eu sou pai, eu esqueci de pagar a pensão alimentícia do meu filho, mas eu me alimentei? Durante o dia, me alimentei. Eu vesti minha roupa, eu passeei, eu botei combustível no meu carro. Então, essa formação humanizada, e aí dos jornalistas, mas também dos operadores de direito, é fundamental. Porque a gente tem essa voz, como bem você colocou, a gente tem essa voz de formação. E é interessante porque, por exemplo, um jornalista bem informado, de repente, poderia fazer essa pergunta para ele, né? Que tivesse essa formação, mas espera aí, você não esqueceu, mas o que ocorreu durante o seu dia e etc e tal. Então, essa discussão mais provocativa, ela poderia ter se estabelecido com esse jornalista também mais informado sobre isso. Que não se calasse e simplesmente aceitasse o que o profissional está falando, só por ele ser um profissional da legislação, né? Exatamente. É importante que a gente tenha jornalistas e comunicadores, comunicadoras mais empenhados nessa justiça social, nessa equidade de gênero, indo além dessa ideia de que está ali só para perguntar a opinião do especialista. A gente também está formando outras opiniões. Faltando então é discussões, isso. formando, né?
Vamos lá, se você precisar de orientação jurídica ou apoio psicossocial, Disque o 180, que é o Disque Denúncia, e aqui em São Luís também, né, Sanha, a Casa da Mulher Brasileira, a gente sempre fala, né, funciona em regime de plantão 24 horas, reunindo a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher e o atendimento especializado lá no Jaracati, tá? O WhatsApp é 98 99100 6166. Na UFMA existe um setor que recebe e orienta esses casos, esses tipos de casos, né? E essas denúncias também, que é pelo e-mail acolhimento.diged@ufma.br. Você também pode deixar nossa pergunta, né, Sanha, para o nosso arroba Rádio Universidade FM e para o perfil da Sanha agora também, né? Porque as pessoas já deixaram os comentários, @sanhaaquino.adv, não é isso? Isso. Perfeito. E o programa Isso Tem Nome fica por aqui. A apresentação é comigo, Josi Bastos. Eu conversei hoje com Sanha Aquino, Giza Carvalho. Tivemos também a participação das alunas Ingrid Araújo e Vitória Neves, do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, para a produção do quadro Você Sabia? Obrigada pela sua audiência e até a próxima.